Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa videoaula sobre as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que vocês devem ter em mãos sempre o caderno de ciências de vocês, para que vocês possam fazer o diário de aula e o registro das informações mais importantes, a apostila e o caderno de atividades. E qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem lá no privado, ou peça para a professora estar fazendo uma videochamada e eu estarei ajudando vocês individualmente, tá bom? Vamos lá então. Antes de começar a falar, gente, sobre as gimnospermas e angiospermas, eu queria relembrar algumas coisinhas com vocês aqui. Então, a princípio, nas aulas anteriores, vocês aprenderam sobre o reino das plantas e características gerais das plantas. Aí vocês aprenderam sobre as plantas avasculares, ou seja, aquelas que não têm vasos condutores de seiva, portanto são pequenininhas, né? São as briófitas, e aprenderam sobre as características das briófitas e o ciclo de vida das mesmas. E aí aprenderam sobre o primeiro grupo de vegetais vasculares, ou seja, tem vasos condutores de seiva. Porém, esse grupo, embora tenha vasos condutores de seiva, não tem sementes, não tem flores, não tem frutos, tá? Então, depois das briófitas, na escala evolutiva, quem vem são as pteridófitas. E hoje vocês vão aprender sobre os vegetais, tá? Vasculares, ou seja, que tem vasos condutores de seiva, com sementes, ou seja, os dois têm sementes, porém, vão aprender sobre as gimnospermas, que é o grupo de vegetais que não tem frutos, e as angiospermas, que são os vegetais com flores e frutos. Pessoal, aqui vocês estão vendo as características gerais das gimnospermas. A professora colocou as principais lá, dentro do textinho que tem lá na apostila de informações sobre as mesmas. São plantas vasculares, ou seja, têm vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Pessoal, o estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, mas assim, bem sem cor, tá? Sem as estruturas que vocês vão ver depois mais pra frente presente das flores, tá? Não é considerada uma flor. A gente chama de flor rudimentar, mas não é uma flor, como essas que vocês já conhecem. E vão aprender um pouquinho mais lá na frente. E possuem sementes. Os gametas são produzidos pelo estróbilo. Gametas, como vocês aprenderam, são as células responsáveis pela reprodução sexuada. Como o estróbilo não é atrativo, são polinizados pelo vento, tá? Então eles não são coloridos, não tem nenhum cheiro diferente como as flores, então não atraem agentes polinizadores como as angiospermas. E aí eles dependem do vento para poder dispersar os grãos de pólen. Lembrando que as briófitas e as pteridófitas que vocês estudaram anteriormente dependem de água para reprodução. Esse é o primeiro grupo de plantas que não dependem de água para reprodução. Elas se reproduzem através do vento. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas. Vou citar um exemplo para vocês, gente. A Araucária angustifolia, ou mais conhecido como pinheiro paraná, ou araucária somente. Ela produz o pinhão. O pinhão, o que é? A semente. Às vezes, quando você abre o pinhão, vocês percebem que tem um filetezinho ali no meio, né? Aquilo, na verdade, gente, é uma plantinha jovem, é o embrião, que é resultado da fecundação. É o que daria origem ali a uma nova árvore, um novo indivíduo. Aqui eu coloquei para vocês a imagem que está lá na apostila. É uma sequoia que pode atingir vários metros de altura. É um representante também desse grupo. As araucárias que a professora já falou. Deixa eu mudar aqui. Voltou sem querer. Aqui nós temos uma floresta de araucárias. As araucárias são
representantes das gimnospermas. Aqui nós temos mais algumas imagens, né? Primeira imagem, estróbilo feminino. Aqui, primeira imagem, a árvore, que eu já mostrei para vocês, né? Daí o estróbilo feminino, o estróbilo masculino e os pinhões, que são sementes, tá, pessoal? Aqui eu coloquei mais algumas imagens de estróbilos diferentes. Gente, o que significa gimnospermas? Gimnospermas significam sementes nuas. Como assim sementes nuas? Sementes que não têm um fruto em torno dela, é só semente. Então a araucária não produz fruto, tá bom? E aí, como não produz fruto, pertence às gimnospermas. Então, a semente, o pinhão é a semente, não é fruto, tá, pessoal? As gimnospermas podem ser encontradas nos mais diferentes ecossistemas, de regiões áridas e desertos até locais com neve. São exemplos dessas plantas, né, também, além daqueles que a professora já falou, os pinheiros e os cipestres, que são chamados de coníferas, tá? Então, eles têm esse formato que geralmente ocorre em locais, naturalmente ocorre em locais que neva, né? E tem uma adaptação aí para esse tipo de bioma. Aqui, pessoal, nós temos um representante também das gimnospermas. Lá na seção Saiba Mais, a página 39. Gostaria que vocês olhassem lá, tá? Tá falando o seguinte: existe uma espécie de gimnosperma que é chamada de fóssil vivo, pois já existia há milhões de anos e atualmente ainda existe um representante do seu grupo, pois os demais exemplares estão extintos e são encontrados somente fossilizados. Ela é a ginkgo biloba, árvore originária da China, também encontrada no Japão, que pode chegar de 20 a 35 metros de altura. Por ter sobrevivido às bombas atômicas no Japão, essa árvore é símbolo de resistência e longevidade. Olha que bacana, pessoal. Tá? Então, mais um representante das gimnospermas. E agora, gostaria que vocês prestassem atenção nas características das angiospermas. São as principais características, tá? São vasculares, ou seja, tem vasos condutores de seiva. Importante informação aquela ali que a professora deixou em vermelho, destacou em vermelho. Característica exclusiva: possuem flores e frutos. Nós não observamos essas características nos outros grupos de vegetais. Nas angiospermas, sim. Inclusive, uma variedade de flores e frutos muito grande, o que garantiu sucesso evolutivo para esses indivíduos, tá? Já que os frutos, por exemplo, servem de alimento para diversos animais. Esses animais eles se alimentam desse fruto. Essa película que tem por fora da sementezinha não é digerida, né, pelo sistema digestório dos animais e acaba sendo eliminada pelas fezes. Então, os animais acabam se tornando dispersores de sementes e essas sementes às vezes conseguem ir longe da planta mãe por conta desses dispersores, tá? As flores atraem agentes polinizadores, que são abelhas, borboletas, beija-flor, morcego, besouro, enfim, existe uma série de organismos que fazem esse trabalho da polinização, que é levar o grão de pólen de uma flor para outra, facilitando a fecundação cruzada, tá? Então, a troca de material genético. As flores contêm sépalas, pétalas, secretores de odor e nectários. Então, tanto o odor quanto o néctar acabam atraindo esses agentes polinizadores. Uma estratégia, né, que garante aí que esses vegetais vão se reproduzir de forma sexuada e com troca de material genético.
Os ovários podem se transformar em frutos, tá? Então depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o ciclo de vida e vou explicar mais sobre a reprodução. Hoje eu vou me concentrar mais nas características gerais, tá bom, pessoal? Os frutos abrigam as sementes e auxiliam na dispersão vegetal. A professora já comentou. Essas imagens são imagens da apostila de vocês. Lá em cima nós temos flores e frutos de uma laranjeira, representante aí das angiospermas. Embaixo nós temos um tucano se alimentando, né, de um mamão. Então, esses animais, como eu falei, ajudam a dispersar as sementes. Aqui nós temos uma abelha, né, e ela também trabalha como agente polinizadora, facilita a reprodução dos vegetais. E aqui eu coloquei mais algumas imagens para vocês, tá? Olha que bonitas essas fotos. Todas elas representam diferentes tipos, diferentes espécies de vegetais que são pertencentes às angiospermas, tá? Olha que lindas essas imagens. E por que será flores tão coloridas, né? Para atrair os agentes polinizadores. Olha que imagem legal, tá? Uma coisa curiosa aqui, que eu acho bem importante falar também, é sobre os morcegos, tá? Por quê, gente? Muitas pessoas acreditam que só existem morcegos hematófagos, ou seja, aqueles que se alimentam de sangue, aqueles que transmitem a raiva, a doença. Porém, gente, nós temos uma infinidade de espécies diferentes de morcegos e que têm um papel importantíssimo no meio ambiente, tá? Então aqui nós temos uma função desempenhada aí pelos morcegos, que seria a polinização de flores, né? Então ele se alimenta ali do néctar e acaba indo de uma flor para outra, facilitando a reprodução. Então, olha que bonito, né? O papel desse bichinho que muitas vezes é inofensivo e acaba sendo morto, capturado por conta da falta do conhecimento mesmo, tá, pessoal? Um besourinho lá embaixo. E aqui é uma tabelinha comparativa. É importante que vocês tenham essas informações, de repente até tá registrando no caderno, vai facilitar o estudo de vocês. E é uma comparação aí entre as gimnospermas e as angiospermas. Então vamos ver. Possui vasos condutores? Sim e sim. Produz semente? Sim e sim. Possui flor? Possui estróbilo. Estróbilo não é considerado uma flor, gente. Não tem nada de atrativo, né? Não tem odor atrativo, cor chamativa, tá? Então é chamado de flor rudimentar ou então só estróbilo, para não confundir. Não é considerado uma flor como, por exemplo, a das angiospermas. Nas angiospermas tem presença de flor. Aqui, produz fruto, angiosperma. Gimnosperma, não. Angiosperma, sim. Gimnosperma significa sementes nuas, tá? Ou seja, sementes sem o fruto em volta. Aqui, depois eu vou explicar para vocês com relação à reprodução, tá? Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso aqui. Depois, nas próximas aulas, a professora vai explicar sobre a reprodução, mas aqui eu gostaria de falar que, nesse caso, não há ou há pouca dependência da água para a reprodução. Por quê? Justamente porque existem agentes polinizadores que ajudam, né, na reprodução. Existem também os dispersores de sementes, os animais. Então já não há mais a necessidade, né, em abundância da água para a reprodução. Classificação evolutiva das plantas. Aqui nós temos todos os grupos. O que eu quero que vocês vejam agora? Um panorama geral aqui, né? Em que vocês vejam quais estruturas estão presentes ou estão ausentes. Raiz, caule, folhas, briófitas, não tem. Lembra que tem um nome diferente as estruturas, que não tem tecidos vergadeiros, que não tem vasos condutores? Tá? Então, não tem. Todas as outras têm.
Tecidos verdadeiros, tá? Exceto as briófitas, todas as outras têm. Flor. Briófitas e pteridófitas não têm flor. As outras duas, né? No caso, as gimnospermas lá, já expliquei para vocês, é uma flor rudimentar, não é considerada uma flor como, por exemplo, as angiospermas, que tem flor colorida, com aroma, tá? Sementes não tem, e as outras duas têm. Frutos, somente as angiospermas, tá? E fecundação, que não depende de água, tá? No caso, as últimas duas, essas duas primeiras dependem de água para reprodução. Bom, pessoal, a princípio é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, compreender. São bastante informações, por isso é legal sempre estar fazendo esses quadrinhos comparativos, estar desenhando o ciclo de vida e o mais importante, pedindo ajuda, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, pergunte para a professora, eu faço um videozinho depois no particular ou uma videochamada para estar explicando melhor, tá bom? Então, só lembrando de coisas importantes dessa aula. Os estróbilos podem ser chamados de flores rudimentares, mas não são como as flores das angiospermas, tá? As angiospermas têm flores com aroma, com néctar, que atraem agentes polinizadores. O único grupo que possui fruto são as angiospermas, tá bom? Então, são informações bem importantes de vocês anotarem aí. Qualquer dúvida, como eu já falei, é só me chamar. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!